Muito bem, vamos lá. Antes da gente começar o debate, eu vou me corrigir aqui. É Frente Brasil Esperança, tá? Eu falei popular aqui. É Frente Brasil Esperança, que tem o PT, o PCdoB, o PV e também o PMN do Paraná, que são os partidos aí que pediram, né, a cassação do registro da candidatura do Dallagnol. Bom, vamos lá. Hoje, a primeira etapa do nosso programa, a gente vai ter um debate diferente. Temos um convidado especial, né, que é o Dr. Manuel Veríssimo, advogado, né, especialista no direito eleitoral, entende muito bem dessa matéria, é um dos advogados renomados aqui, conceituados, mais procurados aqui no nosso estado por todos os políticos, sejam eles bons ou não tão bons, né, como queiram definir. Mas está conosco. Boa noite, doutor Manuel. Satisfação tê-lo conosco aqui no News 5.1. Boa noite, Cícero. Boa noite ao telespectador do 5.1. Novamente é um prazer estar debatendo esse tema que foi hoje, também aqui na Rema, no programa Tribuna. Eu e Dato de Franco discutimos e novamente estamos aqui para levar esse ponto à população de Porto Velho. Muito bem, vamos lá então. Manuel, eu já começo com você, né, em uma análise técnica, né, porque a gente se sente honrado com a sua presença nesse programa justamente por isso, né, por ser alguém que tem esse conhecimento técnico, principalmente para me ajudar, porque eu não estudei direito, entendo algumas coisas por força de 35 anos, 38 anos fazendo jornalismo, então fui obrigado a pesquisar muita coisa. Mas eu não sou graduado em direito, já os outros debatedores que aqui estão, o Samuel, o Ricardo e o Moisés, já se graduaram, já foram para a faculdade, para a universidade e estudaram esse tema. A sua análise técnica sobre essa decisão que cassou o deputado Dallagnol. Cícero, inicialmente agradecer as gentis palavras ditas a respeito da minha pessoa. E você no direito é o que a gente chama de rábula. É aquele cara que não tem a formação, mas entende muito. Então, discutir com uma pessoa que tem um amplo conhecimento é sempre bom. Tecnicamente, o Tribunal Superior Eleitoral, na data de ontem, ele reformou a decisão do Regional Paraná. Nas eleições de 2022, então o candidato Deltan Dallagnol pediu registro ao cargo de deputado federal pelo aquele estado e, no primeiro momento, a coligação aqui citada, mais o PMN, ajuizaram a ação de impugnação de registro de candidatura, a IRC, né? E entendeu o Regional Paraná que o deputado ele deveria ter seu registro deferido. E naquele estado foi deferido o registro de Deltan Dallagnol ao cargo de deputado federal. Não satisfeitos, os recorrentes se insurgiram à Corte Maior, quando se fala em justiça eleitoral no país, que é o TSE. Você me permite um adendo? Claro. Né? Só para dizer que o Ministério Público Eleitoral, né, e o TRE do Paraná, né, e o entendimento deles no momento da permissão dessa candidatura do Dallagnol, eles deferiram o pedido, né, do registro por conta de que eles entendiam de que o assunto, o tema, as denúncias, né, o procedimento estava em fase inicial, né, não sei se você acompanhou isso, né, e então não havia necessidade dele ser impugnado. Só para a gente explicar aqui por que lá atrás já disseram que não, né, que não tinha problema. E agora o TSE vai e diz que os caras estavam errados, só para explicar isso. Né? Eu falei isso a um website hoje pela manhã, de que não é que houve mudança de posição, é que naquele primeiro momento, quem faz a análise do pedido de registro de candidatura aos candidatos a deputado estadual, federal, senador, é o regional, são os no caso o Regional Paraná. Os locais. Então, o tribunal, composto por 7 membros, deferiu o registro de Deltan e teve parecer favorável do Ministério Público. Natural, é a carreira e eles entendiam que aqueles 15 procedimentos que tinha contra eles estavam em fase inicial, né? Isso. Porém, a coligação e o partido PMN, a federação, né, acho que foi dito no Brasil Esperança, recorreram dessa decisão. Né? Eles têm o direito a essa previsão legal, né?
e se recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, que viu de outra maneira. O Tribunal Superior Eleitoral também é composto de 7 julgadores. E a unanimidade entenderam, sim, que havia incidência na linha Q do artigo 1º da Lei Complementar 6490. E olha que dado interessante, Samuel, que é simpatizante da esquerda, quando da edição da ficha limpa a 135, a linha Q não existia. Foi uma emenda do hoje ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino, que é o autor da emenda que acabou selando o destino do Deltan Dallagnol. E lá na Lei Complementar 64? Na 135 de 2010. Tá. E o que diz a 135 de 2010, que alterou a 6490 e trouxe a linha Q? Ela diz que os membros do Ministério Público e da magistratura que, porventura, estiverem respondendo a processo administrativo disciplinar, pedirem exoneração ou forem aposentados compulsoriamente ou pedirem aposentadoria voluntária, eles estarão inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Então a discussão foi essa. Aqueles procedimentos que estavam vigentes no Conselho Nacional do Ministério Público faziam incidir ou não a inelegibilidade da linha Q. Num primeiro momento, o TRE Paraná disse que não se tratava ainda de PAD, né, que é Processo Administrativo Disciplinar, motivo pelo qual os 2 únicos que ele havia respondido já tinham transitado julgado, inclusive com cumprimento de sentença. A defesa juntou essas certidões do próprio Conselho, juntou as certidões do Ministério Público, porém, o ministro Benedito Gonçalves, entendendo de maneira diversa, trouxe a tese de que a manobra feita por Deltan é conhecida no direito como fraude à lei. Fraude à execução da lei. O que ele fez foi antecipar... Isso é o artigo 166 do Código Civil, né? Exatamente. É nulo todo ato que tenta fraudar uma lei. E ele trouxe um voto muito profundo nesse sentido, que houve pelo deputado uma manobra de antecipar com a sua exoneração qualquer juízo de valor que desaguasse nas sanções, a exemplo de exoneração. Então, ele pede essa exoneração como uma forma de escapar daqueles procedimentos. O que aconteceu e foi julgado com o também, hoje, senador da República, Moro. Então, nós estamos aqui. O Moro também respondia, pediu exoneração, mas por que Moro não incidiu nessa inelegibilidade? Porque naquele momento o julgamento foi político e dizia respeito ao Moro ocupar um cargo de ministro da Justiça. Então era a condição sine qua non daquele momento. Não houve um adiantamento de Moro. Então aqui não houve fé do Sérgio Moro, má fé de Sérgio Moro, quando pediu exoneração da magistratura. O que ele fez? Ele apenas cumpriu um requisito para ser ministro da Justiça. Diferente do que reconheceu o Tribunal Superior Eleitoral, de que a manobra, que o procedimento, o pedido de exoneração poderia acontecer em outro momento. Poderia acontecer dentro do prazo que a lei, a própria 6490, que é a lei das inelegibilidades, fala dos cumprimentos do prazo para que ele não incidisse em inelegibilidade. Ele, no entanto, ele entendeu por adiantar esses prazos e, segundo o que decidiu o TRE, com um nítido objetivo de burlar a legislação e escapar desses procedimentos. Muito bem, vamos lá. Ricardo Frota, boa noite. O seu comentário. Senhores debatedores, vamos usar 2 minutos no máximo para que a gente possa, aproveitar, e sugar o máximo de conhecimento do nosso convidado aqui nessa área eleitoral. Ricardo, por favor. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada. Boa noite especial aos nossos telespectadores que nos prestigiam mais uma vez com a sua audiência. E, para mim, isso daí é uma decisão eminentemente política. Por mais que digam, mas a lei da ficha limpa, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Tudo começa por uma reclamação. Fizeram algumas reclamações. Essa reclamação, ela pode ou não virar sindicância. Essa sindicância pode ou não virar um PAD.
esse PAD ele pode ou não gerar uma sanção. Então, fizeram um juízo de valor, eles entenderam que possivelmente pode ser que ele pudesse ser responsabilizado, pode ser que esse procedimento, que não é um processo, isso a gente tem que diferenciar, é um procedimento, não é um processo. O PAD seria um processo. Então, não foi instaurado contra o Dallagnol nenhum procedimento administrativo. Por isso, ele preenchia os requisitos de elegibilidade. Isso é uma... Volto a dizer, eu não vou questionar o advogado que se encontra presente, porque cada qual tem o seu ponto de vista. A gente vê uma Suprema Corte que eles divergem o tempo inteiro. E lei é isso. A lei é interpretação, muitas vezes interpretam de forma por conveniência, que para mim foi esse caso. Agora, o Deltan Dallagnol, ele é um deputado, ele não é só um deputado. Apesar do primeiro mandato, ele vem exercendo a função de deputado federal com muita expressividade. Estava nas redes sociais o tempo inteiro, isso vinha incomodando o STF, o TSE, porque ele questionava, porque ele criticava. Então, naturalmente, eu sempre falei aqui no programa, desde o ano passado, eu falei, se o Lula ganhar, a perseguição será implacável com as pessoas da direita, com os bolsonaristas. Isso está acontecendo. Então você acha que esse julgamento foi um julgamento político? Eu não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. Eu volto a dizer, a reclamação não gera um processo administrativo. Reclamação pode virar uma sindicância. A sindicância ainda não é um procedimento administrativo. A sindicância é uma forma de investigação. Vão apurar. Após essa apuração, vão decidir se vai gerar um processo administrativo ou não. Isso não aconteceu. Quando ele saiu, não existia. Essas 15 supostas reclamações não virou PAD. Então ele estava elegível. Ele podia sim disputar as eleições. Isso é questionável. Tem vários juristas no Brasil inteiro e a grande maioria, os 90% das pessoas que eu assisti, que eu ouvi sobre o tema, disseram a mesma coisa. Ele estava apto sim a disputar as eleições. Isso foi mais uma das perseguições políticas. Ele foi cassado de uma forma deliberada, tanto que foi unânime. Eles se articularam entre eles para não deixar margem para outros recursos. O que ele pode fazer nesse momento é entrar com embargo de declaração no próprio TSE e, posteriormente, no STF, recurso extraordinário. Então ele está muito limitado. Eu acredito que não vai ter reviravolta. Eles já sinalizaram, até porque a decisão, 3 já são ministros do STF. Então provavelmente eles vão referendar a decisão do TSE e os demais vão acompanhar, porque o sistema está unido. Eles estão implacáveis contra as pessoas que pensam diferente. Eles não aceitam o antagonismo, eles não aceitam a oposição, eles não aceitam a opinião contrária. Eles querem calar, estão fazendo isso. Antes era de uma forma velada, agora é de uma forma escancarada. Hoje, muita gente está aplaudindo, mas as mesmas pessoas que estão aplaudindo hoje, amanhã pode estar chorando. Só uma pergunta para você, Ricardo. Você conhece o ministro Benedito Gonçalves, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, eu anotei que eu não esqueci, o Raul Araújo, Sérgio Banhes, o Carlos Oppá, e o Carlos Oppá. São 7 ministros, 7 votos. Quer dizer que você está dizendo que esses ministros, não me parece, eu nunca vi um viés ideológico deles, salvo o Alexandre de Moraes, de um lado, Benedito Gonçalves é petista. Ele declarou apoio ao Lula, ele recebeu carícia no rosto do... Nunes Marques foi uma indicação do Bolsonaro, mas é o que eu sempre falo. Da mesma forma como o vice-presidente da República hoje está abraçando Lula, antes ele criticava e antes ele chamava de criminoso. Então tá certo, então a questão é conveniência. Infelizmente, abraçou também. É um sistema que está articulado. Entendi. Ok, eu entendi o seu raciocínio. Nunes Marques entrou para essa ala de esquerda também para votar a favor. Samuel, boa noite e o seu comentário sobre esse tema. 2 minutos, por favor, obedeça o tempo, senão o nosso convidado aqui vai só assistir o programa. Boa noite aos nossos telespectadores da Rema TV, uma saudação especial a Vossa Excelência, o telespectador, o internauta, fazer a saudação a todos os presentes, a pessoa do eminente doutor Manuel Veríssimo, professor, mestre, e que de uma forma muito didática e técnica tentou apresentar às pessoas que nos acompanham a verdade dos fatos.
uma forma limpa e cristalina. Agora, para analisarmos essa situação, a gente primeiramente tem que ter a capacidade cognitiva de compreender o que é justo e do que é injusto, do que é arbitrário e do que tem base legal, base constitucional. Se não, vejamos, é verdade ou é mentira que a lei da ficha limpa, na linha Q, o rol é taxativo, imperativo, afirmativo, ao dizer que integrantes, ou seja, membros do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, magistrados nesse caso, que estiverem respondendo por procedimento ou processo administrativo disciplinar, estarão com a suspensão da condição sine qua non, como bem frisou aqui o eminente doutor Manuel Veríssimo, de disputar as eleições durante o lapso temporal de 8 anos. Isso é uma coisa que foi criada, por ironia do destino, pelo agora senador licenciado e ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando era deputado federal. Então, me recuso a crer que o Flávio Dino teria uma bola de cristal, seria mãe de Ná, iria adivinhar que justamente no dia 16 de maio de 2023, por ironia do destino, do universo, Deltan Dallagnol seria prejudicado com esse dispositivo. Ele que veio da magistratura, que, diferentemente do Moro e do Deltan, largou a batina de magistrado e foi submetido sem fazer pirotecnia, sem nada. E aí está agora um dos melhores governadores mais avaliados do Brasil, senador mais votado do Estado do Maranhão e se destacando como ministro do governo Lula. Agora, meu irmão e minha irmã, você tem todo o direito de concordar ou não com o atual governo ou com o governo passado. A verdade dos fatos é que a Federação Brasil Esperança, formada pelo partido PT, PV e PCdoB, além, associando com o partido PMN, o Partido da Mobilização Nacional, que está até quase extinto, propuseram a ação pertinente ao Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral, através do parecer do Ministério Público do Estado, não vou aqui fazer ilação que o Ministério Público do Estado do Paraná foi leniente, prudente e perito, foi corporativista, porque se tratava de um membro do custo-lege, do fiscal da lei, a exemplo do Deltan, puxou o sardinha para o lado deles. A grande verdade é que o Código de Processo Eleitoral, enfim, o penal, o civil, garante que a parte requerente possa interpelar nos órgãos superiores. E o foro adequado para fazer essa análise do recurso, você querendo ou não, é o Tribunal Superior Eleitoral, que a unanimidade, ou seja, o voto do relator Benedito, juntamente com os outros integrantes, entenderam, todos, sem divergência, que Deltan não atendeu os requisitos minimamente necessários. Tanto é que os votos continuaram pertencentes ao partido Podemos. No entanto, entretanto, todavia, a pessoa que ocuparia a vacância de Deltan não atingiu o mínimo necessário dos 10% do coeficiente eleitoral. E aí houve uma nova retotalização que dará a vaga a um candidato do Partido Liberal, que passará de 99 para 100. Então, esse tipo de fenômeno, pessoal, de partidos que atingem, ou federações, que atingem o coeficiente eleitoral e não estão posse, ocorreu no estado do Mato Grosso do Sul, onde uma candidata do Partido dos Trabalhadores foi a mais votada e não conseguiu tomar posse. Então, já essa situação, a vaga pertencente a Podemos não é porque não atendeu esse requisito mínimo necessário. Agora, um fato que eu quero aqui chamar a atenção de vocês é que dos 7 integrantes que julgaram o caso em tela, 3 foram indicados pelo presidente Lula. Isso é uma grande verdade. Um foi indicado pelo Michel Temer. E os outros 3 foram indicados justamente pelo Jair Messias Bolsonaro. E aí, da forma que as pessoas tentam aqui colocar, dá uma denotação de que, para as pessoas leigas que estão em casa, de que o magistrado que é indicado, seja para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, para qualquer outro tribunal superior, estão em conluio com aquele que o indicou. O pessoal, todos eles, a unanimidade, sendo simpatizante ao Bolsonaro ou ao Lula, são pessoas técnicas, gabaritadas, que têm notório saber jurídico e que simplesmente aplicaram a lei num aspecto literal. Moisés, boa noite, o seu comentário. Boa noite a todos os meus colegas aqui de bancada, em especial aos nossos telespectadores, que eu já costumei chamar de Nação Rema. O direito hoje está em luto. Não tem outra palavra. O Brasil está em luto. A liberdade está em luto. A liberdade está em risco. Quem morreu? Não tem... O direito morreu. Boa pergunta, Samuel. O direito morreu. O direito do Brasil... Olha, você que quer estudar direito, você está numa faculdade de seguir o que manda a lei, está em risco a sua carreira. Não é o que manda a lei mais. É o que pensa o ministro relator. Sabe quem é o ministro relator?
É aquele que disse, olha, missão dada é missão cumprida, meu chefe. Não sabia que o microfone estava ligado. É o missão dada, missão Inclusive, cumprida. ele é o corregedor do TSE também, viu? E eu discordo, E automaticamente o corregedor aqui é o relator, viu? E eu discordo radicalmente dos meus dois colegas aqui que direito, mas comentaram vou ajudar. em favor dessa decisão. Porque ela não tem base legal, meu povo. Tem, filho. Ela não tem base legal. Eu estou falando com você que está em casa, para você não aplaudir, relembrando lá a Revolução Francesa, que quem inventou a guilhotina foi o último a passar por ela. Perdeu o pescoço naquilo que ele inventou. Esse pessoal que está inventando essas modas aí de estuprar o direito, inventando firulas jurídicas. Não, porque isso aqui... Está aqui o documento do CNJ. Do CNJ, não. Está o documento aqui do Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que Deltan Dallagnol não respondia nenhum processo. E a lei da ficha limpa exige que o elemento, que a pessoa esteja respondendo é claro, é cristalino. Não adianta aqui vir achar firulas. Vir achar aqui, achar pelo em ovo. O que você achar pelo em ovo? Pois é, Tá que lá. é bom mesmo. A lei é clara. A lei é clara. Tem que estar respondendo o processo administrativo. Deltan respondeu 2 processos administrativos e já estava sanado. Apresentou a documentação e foi aceito pelo TRE por unanimidade. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral aceitou. Agora, meu povo, quando caiu no TSE, que está altamente contaminado pela questão da politicagem, não é da política, questão da politicagem, acompanhando todos os juristas, hoje o mundo jurista, Cícero, estava empavorado, a situação estava crítica, que eles não sabem o que fazer, nunca viram isso na vida, porque o Deltan não preenche os requisitos para ser cassado. Para ser cassado, você tem que ferir uma legislação e esse ministro vai pegar a legislação e vai dizer, olha, está aqui, feriu a legislação. Agora ficaram procurando problema, porque ele não tem PAD. Ele não tinha processo. Aí agora o ministro tem que supor. Não, ele saiu porque ele ia perder lá na frente. Agora vamos trabalhar aqui com achismo. Ou seja, pessoal, estão pegando a lei, fazendo o que querem da lei, interpretando ao modo deles, ao bel prazer deles, e quem perdeu com isso foi a nação brasileira. O mundo jurídico, Moisés, ficou atônito com essa... Hoje eu vi vários juristas falando que nunca viram isso, não esperavam uma decisão dessa. Não, e Moisés... Reale Junho foi Moisés, Janaína Pascoal. E Miss Gandara Martins. Moisés, eu também imagino que o mundo jurídico deve estar se perguntando como é que esses 7 ministros foram parar lá no TSE, né? Não, isso não é questão, Cícero. Eles foram indicados e estão lá. Agora eles estão lá, Cícero, para julgar de acordo com a lei. E se você pegar a lei da ficha limpa, não preenche o requisito. E o juiz tem que se ater à lei. É só isso. Não pode passar da lei.